Bom, hoje eu vou resolver uma questão do ITA de uma maneira nada convencional, porque alguns meses eu vi uma questão do ITA no Instagram, e aí eu vi que era simples e resolvi nos comentários, e muita gente disse que era muito difícil essa questão, e eu até brinquei dizendo que dava pra resolver de cabeça e tudo. Mas aí me bateu a curiosidade e eu queria ver questões mais difíceis do ITA. Então eu fui lá e pesquisei questão mais difícil do ITA do ano passado, 2024/2025. E apareceu essa questão aqui, que eu vou ler pra vocês, que diz o seguinte. Questão 8. Considere a função f de x igual a raiz quadrada de 2 vezes o seno de 2x mais 2 vezes o seno de x, menos o cosseno de x menos 1, sobre 8 vezes o cosseno de 2x mais 1, seja i igual a b, o intervalo de maior comprimento contido em menos π 2π, tal que f de x está definida para todo x pertencente a i, o valor de a mais b é. E aí, essa questão não tem nenhum conceito muito difícil, não tem nenhum conceito muito profundo, tá? Mas ela é muito demorada e tem muitos cálculos. E aí eu estava tentando fazer os cálculos aqui enquanto eu explicava, nessa mesinha digitalizadora, só que demorava muito tempo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou expor os cálculos apenas falando, e depois eu vou editar e colocar os cálculos aí. Então, como eu não vou precisar olhar para a tela para ficar fazendo esses cálculos, então eu vou fazer o vídeo dessa forma aqui, para ver se fica mais desafiador, né? Além de treinar o cálculo, eu treino a memória também na hora da explicação. Então vamos lá. Talvez seja uma decisão péssima, mas vamos ver. Bom, nós temos ali aquela função, né? E qual a ideia? Ele está pedindo para a gente encontrar o maior intervalo que essa função ela não tenha buracos, tudo bem? Então, como é uma função trigonométrica, você tem seno e cosseno, ela vai estar exposta em um círculo, só que ela vai ser descontínua, ela vai ter buracos ali. E você vai pegar a parte maior dessa função e você vai ver onde essa parte maior começa, você vai chamar de A, onde essa parte maior termina, você vai chamar de B, e vai simplesmente somar A mais B. É basicamente isso que a questão quer. Então, você vai olhar para a sua função, para a nossa função, e você vai ver quais são os possíveis problemas que essa função pode ter para ela não estar definida em alguns pontos. Você vai observar que você tem uma raiz quadrada e uma fração. Então, a primeira coisa aqui, uma fração você aprendeu no seu sexto ano, que a parte de baixo, né, o denominador, não pode ser zero. Por quê? Porque você aprendeu no seu terceiro ano do ensino fundamental que você não pode dividir por zero. Em uma fração, o número de cima está sendo dividido pelo número de baixo. Então, nós já colocamos que essa parte de baixo tem que ser diferente de zero. Outro ponto é a raiz quadrada. A raiz quadrada ela não pode ser negativa. Isso você aprendeu também no seu ensino fundamental, no sexto ano. Então, ou ela vai ser positiva, ou ela vai ser zero, mas não pode ser negativa. Beleza? Então, agora vamos desenvolver os nossos cálculos de acordo com essas restrições. Vamos primeiro para a parte de baixo. Na parte de baixo nós temos 8 vezes o cosseno de 2x mais 1 tem que ser diferente de zero. O que é que você faz aqui? Você tem uma inequação, você resolve como se fosse uma equação. Você vai pegar os números, jogar para o outro lado, fazendo a operação inversa. Então, 8 que está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Vai ficar 0 dividido por 8, que vai dar 0. Então, vai ficar cosseno de 2x mais 1 é diferente de 0 ainda. Eu vou pegar esse mais 1, ele está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar 0 menos 1, que vai dar menos 1. E vai ficar cosseno de 2x é diferente de menos 1. Ou seja, para que a nossa função dê diferente de 0, o cosseno de 2x tem que ser diferente de menos 1. O cosseno de 2x pode ser qualquer valor menos o menos 1, certo? Então vamos montar o gráfico ali do cosseno. Você vai lembrar que é uma função trigonométrica, então vai estar em um círculo gráfico. E o cosseno seria o eixo horizontal, no centro vai ser o 0, para a direita vai ser positivo mais 1, para a esquerda vai ser negativo menos 1. E aí você vai lembrar que nós vamos fazer os ângulos ali na borda do círculo, ângulo, por exemplo, de 30 graus e o seu respectivo cosseno, o ângulo de 60 graus e o seu respectivo cosseno, o de 90 graus, 120 graus, o seu respectivo cosseno. E a gente vai ter que achar qual é o ângulo que o cosseno desse ângulo dá menos 1. Se você for observar, vai ser o ângulo de 180 graus. Então, o ângulo de 180 graus, o cosseno de 180 é menos 1. E a nossa função diz que o cosseno de 2x não pode ser menos 1. Tem que ser diferente de menos 1. Então, como o cosseno de 180 é menos 1, o nosso ângulo, que seria 2x, vai ter que ser diferente de 180. Só que tem um porém, tá? Não vai ser somente 180. Por quê? Porque esse gráfico ele vai apenas de 0 a 360. Mas existem ângulos maiores, de 400 graus, de 500, de 1000, de, sei lá, 1 milhão de graus. E como é que a gente representa eles nesse gráfico? Ele vai dar várias voltas nesse gráfico, tudo bem? Então, nós temos que representar essas várias voltas também. Porque o nosso ângulo não vai poder ser 180, vai ter um buraco ali nessa função. Ele também não vai poder ser nenhum ângulo, digamos que múltiplo desse 180. Por exemplo, eu estou no 180 e dou uma volta completa, eu giro 360 graus, eu volto para o 180. 180 mais 360 graus dá 540. Então, o ângulo 540 é o mesmo ângulo 180, só que com uma volta a mais. Eu posso dar uma volta, duas voltas, 10 voltas, 1000 voltas, ele vai ser o mesmo ângulo, e ele não pode ser esse ângulo, não pode ser ali dar menos 1, o cosseno não pode dar menos 1, certo? Tem um buraco ali. Então, a gente tem que dizer que o nosso ângulo, que seria o nosso 2x, ele é diferente
de 180, mas ele também é diferente de todos os ângulos que dão várias voltas e batem no 180. Como é que eu represento isso? Uma volta completa é 360, e como pode dar uma volta, 10 voltas, 1000 voltas, 1 milhão de voltas, é variável o número de voltas, você chama uma variável qualquer, K. Então vai ser 360 vezes K. Então o nosso 2x tem que ser diferente de 180 mais essas várias voltas. 360 vezes K, beleza? Como é que nós descobrimos o x? Esse 2 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Vai ficar x tem que ser diferente de 180 mais 360k sobre 2. Eu vou dividir em duas frações para ficar mais simples o cálculo. Vai ficar x é diferente de 180 dividido por 2 mais 360k dividido por 2. 180 dividido por 2 dá 90, 360 dividido por 2 dá 180 e vai repetir o k. Então vai ficar x é diferente de 90 mais 180 vezes K. E esse K é o número de voltas, né? Se não for nenhuma volta, for na primeira ali, né, sem dar nenhuma volta completa, o K vai ser 0. Se der uma volta completa, o K vai ser 1. Se der duas voltas completas, o K vai ser 2. E aí você vai testar para todos os infinitos Ks, tá? Mas você vai ver que vai ficar repetindo a mesma, vai dar basicamente o mesmo ângulo. E os múltiplos dele. Então vamos lá. O primeiro é que se K for 0, a segunda parte vai zerar e vai dar só os meus 90. Então o nosso primeiro ângulo ali é 90 lá em cima, certo? Se o K for 1, vai ficar 1 vezes 180, dá 180, mais 90 dá 270. Então o nosso próximo ângulo é 270 lá embaixo. Se o K for 2, vai dar 2 vezes 180, que vai dar 360, 360 mais 90 dá 450, que é basicamente o 90 mais uma volta completa, então bate no 90 de novo. Se a gente for testar para o próximo K, vai ser o mesmo ângulo 270 mais uma volta. Se a gente testar para o próximo ângulo, vai ser o 90 mais duas voltas, depois o 270 mais duas voltas, 90 mais três voltas, 90 mais quatro voltas. Assim vai ficar. Então vai ficar repetindo sempre o 90 em cima e o 270 embaixo. Então são esses dois ângulos que a nossa função ela não pode assumir esses valores, senão dá zero. Então você faz um buraquinho ali, lá em cima e lá embaixo, no ângulo de 90 graus e no ângulo de 270 graus, beleza? Concluímos essa parte de baixo. Agora vamos para a raiz quadrada, né? Que eu disse que não pode ser negativo. Vamos analisar que dentro da raiz quadrada nós temos uma fração. O de cima, né, o numerador, está dividindo o de baixo, o denominador. E eu quero que isso ou dê zero, para dar zero só a parte de cima dá zero, ou dê positivo. Para dar positivo, como é que eu faço? Aí você vai lembrar da regrinha dos sinais lá do seu sexto ano. Quando você está dividindo ou está multiplicando, se eles têm uns sinais diferentes ou iguais, tem uma regrinha. Sinais iguais, sempre o resultado dá positivo. Sinais diferentes, sempre o resultado dá negativo. Então, como eu quero que seja positivo, eu preciso que os dois tenham o mesmo sinal. Tanto de baixo como de cima tem que ter o mesmo sinal para dar positivo. Então, ou o de cima e o de baixo é positivo, ou o de cima e o de baixo é negativo, tudo bem? Os dois não podem ter sinais diferentes. Show! Então concluímos com isso. Ou o de cima e o de baixo vai ser positivo, ou o de cima e o de baixo vai ser negativo, para dar positivo o total. Show? Mas como a gente já analisou a parte de baixo ali, vamos voltar ali para aquele cálculozinho da parte de baixo, onde a gente tinha ali no final o cosseno de 2x é diferente de menos 1. Eu vou tirar esse sinal de diferente e vou fazer uma pergunta. Esse cosseno de 2x é maior ou é menor do que menos 1? Coloca um ponto de interrogação, certo? Então vamos analisar isso aqui. Cosseno de 2x é maior ou é menor do que menos 1? Voltando para o gráfico do cosseno, nós observamos que para ele ser menor do que menos 1, você pega o menos 1 e é tudo que está à esquerda do menos 1. Você tem algum cosseno ali menor do que menos 1, mais à esquerda do que menos 1? Não tem, não existe cosseno para dar menos 2, menos 3, menos 5, não existe. Agora, pegando do menos 1 e observando para a direita do menos 1, você tem ali algum cosseno, algum valor que dê ali? Tem, você tem toda a definição de cosseno. Você tem o menos 0,5, você tem o 0, você tem o 0,5 positivo, você tem 1. Então, todo o cosseno ali, todos os resultados para o cosseno são maiores do que menos 1, certo? Então, o cosseno de 2x é maior do que menos 1, beleza? Concluímos isso. Como nós concluímos isso aqui na parte final, esse maior também vai regredir para todo o cálculozinho de cima que nós fizemos, até chegar lá na nossa função inicial, que seria 8 vezes o cosseno de 2x mais 1 é maior do que 0. Então, nós concluímos que a parte de baixo é maior do que 0. Logo, a parte de baixo é positiva. E como eu disse, a parte de cima e a parte de baixo tem que ter o mesmo sinal para dar positivo. Então, se a parte de baixo é positiva, a parte de cima tem que ser positiva também. Então, nós concluímos que a parte de cima tem que ser positiva também para dar todo positivo. Ou a parte de cima ser zero para dar tudo zero. Tudo bem? Então, concluímos que a parte de cima ou é positivo ou é zero. Então, nós vamos escrever isso, tá? Então, eu vou pegar toda a equação da parte de cima e vou dizer que ou é maior do que zero ou é igual a zero. A gente coloca o sinal de maior igual, certo? Maior igual a zero. Beleza. E agora, como é que nós vamos resolver isso aí? Nós temos várias somas, né? De funções trigonométricas. A ideia é conseguir transformar essas somas em dois blocos que estão se multiplicando e vai ser maior ou igual a zero. Com esses dois blocos se multiplicando, nós utilizamos a regrinha de novo dos sinais. Sinais iguais sempre positivo, sinais diferentes sempre negativo, para analisar isso, beleza? Então nós temos que deixar eles dois como dois blocos multiplicando. O que é que a gente pode fazer? Vamos juntar coisas semelhantes. Aí nós vemos que nós temos
o seno de 2x e o seno de x. Os dois são senos, então eu queria juntá-los. Só que seno de x não é igual a seno de 2x. Eu tenho que transformar esse seno de 2x em seno de x. Como é que eu faço isso? Utilizando identidades trigonométricas. Eu lembro que meu professor do segundo ano, sei lá, terceiro ano do ensino médio, ele cantava uma musiquinha pra gente decorar essa identidade trigonométrica. Ele dizia assim, ó: na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Essa musiquinha reflete justamente a soma do seno de A mais B. Como eu tenho um seno de 2x é x mais x. Então, seno de A mais seno de B, seno de A mais B, vai ser o seno de x mais x. Então, quando ele diz, na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A cosseno B cosseno A, eu vou só substituir esse A e B por x. Então vai ficar seno de 2x é igual a seno de x vezes cosseno de x, mais seno de x vezes cosseno de x, beleza? Como é a mesma coisa, seno x cosseno x mais seno x cosseno x, é a mesma coisa somando ela mais ela mesma. Dá o quê? Dá 2 vezes essa coisa. Então seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, beleza? Chegamos a essa identidade trigonométrica, vamos pegar ela e vamos substituir lá na nossa inequação grandona lá de cima. Show? Beleza. Então, tem toda essa inequação grande. Agora sim eu tenho seno de x, tenho seno de x, tenho eles repetindo, vou colocá-los em evidência. Do lado também tem um 2, né? Tem um 2 multiplicando, tem um 2 multiplicando, vou colocar em evidência também. Então, vou colocar em evidência o 2 vezes seno de x, beleza? Então, coloco 2 vezes seno de x, multiplicado, abro parênteses. O que é que sobrou desse primeiro lado? Sobrou um 2, que estava multiplicando, e sobrou o cosseno de x, não é isso? Pronto, é esse que sobrou desse lado, coloco dentro de parênteses. Mas, o que é que sobrou do outro lado? Não sobrou nada. Do outro lado só tinha o próprio seno de x. Então, para voltar para o seno de x, eu só vou precisar colocar 1. Para quando multiplicar, voltar para o seno de x, beleza? Fecho parênteses. Então, nós temos 2 vezes seno de x, vezes, abre parênteses, 2 vezes cosseno de x, mais 1, fecha parênteses. O que é que sobrou? Sobrou menos cosseno de x, menos 1. É isso mesmo? Menos 2 vezes o cosseno de x, menos 1, maior ou igual a zero. Não é isso? Beleza. O que é que eu consigo observar aqui? Eu consigo observar que dentro desse parênteses eu tenho 2 vezes o cosseno de x e depois eu tenho menos 2 vezes cosseno de x menos 1. Então tenho duas coisas que parecem muito iguais, só que a parte de cá está negativa. Então vou colocar esse sinal de menos em evidência para ficar todo mundo positivo e eu conseguir colocar em evidência também eles dois juntos. Então essa parte de cá eu vou colocar o menos em evidência, vou abrir o parênteses e dentro do parênteses vai ficar 2 vezes o cosseno de x mais 1 e fecho parênteses, tá certo? Todo o resto eu vou repetir. Agora eu tenho 2 vezes o cosseno de x mais 1 e 2 vezes o cosseno de x mais 1. Eles estão se repetindo. Então, vou colocá-los em evidência também. Então, vai ficar em evidência 2 vezes o cosseno de x mais 1. Aí, multiplica, abre parênteses. O que é que sobra lá no início? Sobra 2 vezes o seno de x. Não é isso? Beleza. E para a segunda parte, o que é que sobra? Não sobra nada. Sobra só o sinal de negativo, né? Sinal de negativo. E para voltar para lá, você multiplica por 1. Então, vai ficar menos 1 aqui e fecha parênteses. Então, nós temos 2 vezes o cosseno de x mais 1, fecha parênteses, vezes 2 vezes o seno de x menos 1, fecha parênteses, tem que ser maior ou igual a zero. Beleza? Então, agora nós conseguimos dois blocos ali multiplicando, isso aqui está ficando frouxo, duas coisas multiplicando, sendo maior ou igual a zero. Show? O que é que eu vou fazer agora? Para eles serem iguais a zero, eu tenho que analisar se eles são iguais a zero ou maiores que zero. Para eles serem iguais a zero, só um dos dois que está multiplicando precisa ser zero. Então, ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero, ou os dois não são zero, tanto faz, beleza? Esse zero é trivial. Agora, para ser maior, trivial é comum, tá? É algo óbvio. Agora, para ser maior do que zero, para eles serem maior do que zero, para essa multiplicação dar maior do que zero, o que é que eu preciso? Para eles serem maiores que zero, ou seja, positivo, eu preciso que eles tenham sinais iguais. Então, ou o primeiro é positivo e, obrigatoriamente, o segundo é positivo, ou o primeiro é negativo e, obrigatoriamente, o segundo é negativo, beleza? Então, nós vamos analisar essas 4 possibilidades, beleza? Então, vou pegar a primeira inequaçãozinha, vou colocar aqui e vou dizer que ela precisa ser positiva, ela precisa ser maior do que zero, coloco maior do que zero. Se essa primeira precisa ser maior do que zero, obrigatoriamente a segunda também precisa ser maior do que zero. Eu posso colocar o sinal de igual também, para ser maior ou igual a zero, porque o zero é trivial, certo? E embaixo eu vou só colocar a mesma inequação, só que sendo menor do que zero agora. Então, aqui embaixo vai ficar 2 vezes o cosseno de x mais 1 menor ou igual a zero. Esse aqui é menor ou igual a zero, a outra também obrigatoriamente tem que ser menor ou igual a zero, beleza? Então vamos analisar, vamos fazer cada uma dessas continhas. A primeira continha aqui, eu tenho 2 vezes o cosseno de x mais 1 maior ou igual a zero. Não é isso? Como é que eu resolvo isso? Na equação é a mesma coisa de resolver equações. Eu vou simplesmente pegar os números e passar para o outro lado, fazendo a operação inversa, certo? Então, aqui eu tenho o mais 1, eu vou passar ele para lá, vai ficar menos 1,
e eu tenho esse 2 que está multiplicando, eu vou passar para lá, dividindo. Então vai ficar o cosseno de x é maior ou igual a menos 1 sobre 2, certo? A parte de baixo é exatamente a mesma continha, só vai mudar o sinal. Então na parte de baixo vai ficar cosseno de x é menor ou igual a menos 1 sobre 2, beleza? Show de bola. Desse lado aqui, agora com os senos. Os senos aqui eu tenho duas vezes o seno de x é menor, duas vezes o seno de x menos 1 é maior ou igual a zero. Era isso, né? Mesma coisa, vou passar os números para lá. Esse menos 1 está menos, está negativo, vai passar para lá positivo. E esse 2 que está multiplicando vai passar para lá dividindo. Então vai ficar seno de x é maior ou igual a 1 sobre 2, isso positivo, beleza? E lá embaixo vai ser exatamente o mesmo cálculo, a gente só vai trocar esse sinalzinho. Então vai ficar seno de x é menor ou igual a 1 sobre 2. Tranquilo? Então agora eu só vou montar o gráfico dos dois de cima juntos e dos dois de baixo juntos, tá certo? Porque tem que ser um e o outro também, obrigatoriamente. Então, vamos montar o gráfico do cosseno de x. O cosseno, ele está na horizontal, né? E aí você tem um zero no meio, um positivo na direita, um negativo na esquerda. E a gente viu que deu menos 1 sobre 2, né? Menos 1 sobre 2 é menos 0,5, né? Então, menos 0,5 vai estar entre o menos 1 e o 0. Vai estar exatamente no meiozinho aqui deles. E aí você faz uma linha vertical ali até bater no arco. E como eu estou querendo que seja maior ou igual, o que está à direita dessa linha é maior e o que está à esquerda dessa linha é menor. Como eu quero o que é maior, vai ser tudo que está à direita dessa linha. Então, traço o gráfico somente na parte direita dessa linha. E embaixo, eu tenho a mesma continha, só que eu quero menor ou igual a menos 1 sobre 2. Então, como eu quero menor, vai ser a parte menor dessa linha, a parte negativa, né? A parte menor do que 0,5. Então, vai ser a parte aqui esquerda que eu vou traçar o gráfico. Beleza? Agora vamos para o seno. O seno, ele está no eixo vertical, o 0 está no centro, o 1 positivo está em cima, o negativo está embaixo. E o nosso cálculo deu seno de x é maior ou igual a 1 sobre 2 positivo, né? 1 sobre 2 dá 0,5, então nosso seno tem que ser maior do que 0,5 positivo. Então você pega aí o 0,5, que está entre o 0 e o 1, exatamente no meio, você traça uma linhazinha na horizontal até encostar no gráfico, e tudo que está acima dessa linha é maior do que 1 sobre 2, ou 0,5, e tudo que está abaixo dessa linha é menor. Como esse primeiro quer o que é maior, então nós vamos traçar o gráfico somente nessa partezinha de cima dessa linha, certo? E no nosso cálculo de baixo, não era menor, a gente não quer o menor, então vai ser tudo que está abaixo dessa linha. Show de bola? Nós temos esses 4 gráficos aí, agora nós vamos juntar de 2 em 2. Nós vamos juntar os dois de cima, o cosseno e o seno, vou colocar aqui os dois ao mesmo tempo, já estou imaginando como eu vou colocar, os dois ao mesmo tempo, e você vai ver como é um e o outro, eu preciso achar a interseção dos dois, onde os dois gráficos eles estão presentes, certo? Você vai ver que é mais ou menos aqui assim. Tudo bem? Então é essa parte que nós temos que pegar do gráfico, onde o cosseno e o seno são positivos. Agora, indo para baixo, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar o gráfico do cosseno e o gráfico do seno, um sobrepondo o outro, e vamos pegar a interseção, certo? E aqui, onde tiver a interseção, acho que era mais ou menos bem aqui, a interseção, onde os dois são negativos, certo? E ficamos com isso, beleza? Então, esses são os nossos 3 gráficos. Nós temos esses 2 gráficozinhos aqui e aquele gráfico lá dos buracos, lá do início. Vamos juntar os 3 gráficos, então. Então, vou imaginar aqui que tem um círculo. Nessa parte aqui está pintada de amarelo, nessa outra parte aqui está pintada de amarelo, e nós temos que colocar os buraquinhos ali no ângulo de 90 graus e no ângulo de 270 graus, beleza? Então o que é que você consegue observar nesse gráfico? Esse gráfico ele tem 2 partes ali, né? Essa partezinha de baixo e essa outra partezinha de baixo, e você tem que analisar qual dessas 2 partes é maior. Mas você observa que essa parte aqui de cima, ela tem um buraco exatamente no meio, que divide ela em 2 partes, certo? Então a parte maior, de fato, do gráfico, se você for circular, né, cada parte, vai ser essa partezinha de baixo aqui, tudo bem? Eu acho que eu vou pintar de amarelo. Então essa partezinha de baixo é a parte maior do gráfico, o gráfico está definido sem ter nenhum buraco. Você vai simplesmente pegar onde essa parte começa e onde essa parte termina. Onde essa parte começa vai ser o A, onde essa parte termina vai ser o B. E aí você vai tentar descobrir qual é esse ângulo onde isso começa e onde isso termina. Você pode utilizar, por exemplo, aquela tabelinha, né, do seno e do cosseno 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, tira a raiz, né? Mas como eu não quero que o vídeo seja tão grande, você pode pegar todo o gráfico e partindo ele de 30 em 30 graus. Então, esse Azinho aqui, se você for contando de 30 em 30, vai dar um ângulo de 150 graus. E o B de 30 em 30 era 90, 90 e 60. 90 em 90 dá 180, com 60 dá 240. Então, o B ali é 240. Como ele quer A mais B, você vai pegar o seu 150 mais 240, 150 mais 240, dá 390. Esse é o seu ângulo. Só que se você for olhar as alternativas, está em radiano. Eu fiz propositalmente em graus para não complicar mais. Para transformar em radianos, é só você colocar o π vale 180. Você faz a regra de 3. A gente tem o nosso ângulo que é 390, está para x, assim como 180 está para π.
Aí você multiplica em x, né? Vai ficar, calma, deixa eu me situar. Vai ficar π vezes 390 igual a x vezes 180. Esse 180 que está multiplicando x passa dividindo, vai ficar x é igual a... Era 390, nossa, era 390 vezes π sobre 180. E aí os dois terminam em zero, dá para dividir por 10, vai ficar x é igual a 39π sobre 18, e os dois são divisíveis por 3, então 39 dividido por 3 vai dar 13, e 18 dividido por 3 vai dar 6. Então vai ficar x é igual a 13π sobre 6. E essa é a nossa resposta. A letra E. Espero que não tenha dado mais de 1 bilhão de minutos. É isso aí, valeu e... Finalmente, meu olho, meu Deus. É isso aí. Deu 24 minutos só. Vai ser muito bom. Valeu.